Apesar dos obstáculos de logística e carga tributária, o crescimento da atividade industrial em Mato Grosso se fez presente por diversos fatores, entre eles o aumento populacional e a expansão do agronegócio. Converso agora mais sobre os detalhes dessa conquista para o estado com o superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Mauro Santos. O que isso representa em termos econômicos para o nosso estado, Mauro? Olha só, a nossa indústria, né, em 2008, ela representava 0,87% do total produzido no país. Né? Passados-se 10 anos, hoje a nossa indústria representa 1,45%, ou seja, nós crescemos quase 70%, né? Na importância em relação ao Brasil da produção industrial. A gente fala, Michele, de um PIB do estado de Mato Grosso, que em 1999 era por volta de 12 bilhões de reais, e que agora, em 2020, a estimativa é que ele será de mais de 140 bilhões de reais. O PIB total da economia do estado. Nossa indústria, a evolução dela não ficou para trás. Ela também acompanhou todo esse crescimento, toda essa evolução. Nosso Observatório da Indústria, que é a nossa área econômica aqui da Federação, ela fez um levantamento de dados, né, e concluiu que, entre 2004 a 2017, o PIB do estado de Mato Grosso, ele cresceu em percentuais 191%, em termos percentuais. A nossa indústria, no mesmo período, de 2004 a 2017, ela cresceu 161%. A gente saiu de um PIB estimado de 6 bilhões de reais para mais de 17 bilhões de reais. E agora, o último dado que a gente tem oficial, 2018, o PIB da indústria é de 19 bilhões de reais. Temos 12 mil indústrias, né? Esse crescimento todo nos levou a ter o número de 12 mil indústrias, com 150 mil pessoas, né? Empregadas de maneira formal, né? De forma direta, fora os indiretos e os induzidos. Tudo isso contribui de forma poderosa, né? Para a economia do estado e para o bem-estar da população de Mato Grosso. Superintendente, quando a gente fala desse crescimento consolidado, né, que os dados mostram, existem setores da indústria que têm maior representatividade nesse processo aqui dentro do estado? Quando a gente analisa esses 10 anos, quais foram e quais são, né, os principais setores da indústria de Mato Grosso? Primeiro, o setor de alimentos, né? O setor de alimentos, a indústria de alimentos de Mato Grosso, ela representa 30% do total da indústria de Mato Grosso. É um setor extremamente importante. A gente produz tanto para o mercado interno, para outros estados, também para o exterior. Muito baseado no nosso maravilhoso mercado de carnes, né? Tanto bovino, quanto suíno, quanto de aves, também de laticínios, também de nutrição animal, entre outros. Então, a nossa principal indústria, que é a nossa vocação natural, né, é de alimentos. Após a indústria de alimentos, a gente tem como o segundo principal setor a indústria da construção. A indústria da construção de Mato Grosso representa 28% do total da nossa indústria. Então, quando você pega a nossa população, Michele, a população do estado de Mato Grosso, em 2000, era por volta de 2 milhões e 500 mil pessoas, né? Em 20 anos, a gente tem agora 3 milhões e 526 mil pessoas, ou seja, um crescimento de 40%. Junto com esse crescimento,
vem a necessidade, né, da expansão de moradias, né, principalmente moradias. Então, um investimento industrial muito forte para produzir essa demanda, né, por imóveis residenciais, e a própria economia também, que é pujante, né, puxada pelo nosso agronegócio. O agro cresce, os serviços crescem, o comércio cresce e a indústria também cresce. E todos esses setores econômicos, né, todas estas atividades precisam de imóveis, né, grande parte dela. Então, esse boom de construção, tanto residencial quanto para uso comercial, faz com que a nossa indústria da construção ela represente aí 28% do total das nossas indústrias. E um outro setor que está se destacando, né, com grande força, e Mato Grosso sendo uma referência nacional, é o setor de biocombustíveis. Então, hoje, Mato Grosso, em 2021, a gente deve produzir cerca de 4 bilhões de litros de biocombustível, né? A gente já vende, exporta isso para outros estados da federação. Nosso consumo interno aqui, por exemplo, de etanol, é na casa de 700 milhões de litros. Todo esse excedente produzido, ele vai para outros estados. Junto disso está o biodiesel, né? Mato Grosso também é uma referência nacional na produção. A gente representa cerca de 22% da produção nacional de biodiesel, aquele que é misturado no óleo diesel, né? E o que o torna sustentavelmente, em termos de sustentabilidade, mais ecológico, mais viável, né? Então, estas indústrias, né, esses setores da nossa indústria são os mais importantes que a gente tem no momento e estão crescendo nos últimos 10 anos e ainda estão em franca expansão. Superintendente, muito se fala sobre a localização geográfica de Mato Grosso e a dificuldade de atração de indústrias em razão da distância que nós temos dos portos, em razão de uma carência de infraestrutura, hoje que é basicamente rodoviária, né? Fala-se da tributação que existe no estado também. O que foi que mudou nesse período para que houvesse essa expansão que você vem relatando para a gente no decorrer da nossa entrevista? São vários fatores. Primeiro, a expansão econômica de Mato Grosso, né? E também do crescimento da sua população. Então, em 20 anos, eu já falei, crescemos 40%. Impulsionado, né? Por que essas pessoas vieram para cá? Por causa do potencial econômico do estado de Mato Grosso. Então, a nossa locomotiva, a gente sabe que a nossa agricultura, né? As nossas commodities são a nossa locomotiva, mas os outros setores acompanharam essa evolução. Então, veio para cá para acompanhar esse crescimento demográfico e para abastecer, né, e atender as necessidades dessas pessoas. A indústria, veio o comércio, veio o serviço. E, impulsionado por esse agro, a gente teve também um crescimento nesse período da nossa agroindústria, né? Produzindo alimentos, produzindo combustível, entre outros produtos. Quando você fala dos desafios de competitividade de Mato Grosso, eles são enormes realmente. Então, a Federação das Indústrias, né, juntamente aqui com SESI, SENAI e o IEL, trabalham incansavelmente junto aos empresários e também junto aos outros atores, né, importantes para a gente poder fazer o desenvolvimento econômico, para poder viabilizar o nosso crescimento, o crescimento da nossa indústria. Então, entre essas dificuldades que ainda temos, estão a nossa distância geográfica. Então, pensa no lugar de um investidor.
eu posso tanto produzir lá no Mato Grosso, como eu posso produzir, por exemplo, no Espírito Santo. O Espírito Santo está perto dos grandes mercados consumidores e está perto dos portos, né? Então, assim, quando você faz essa análise comparativa, é muito melhor ele investir em indústria lá, não em Mato Grosso. Por quê? Porque a nossa população é pequena, né? Apenas 3,5 milhões de habitantes. Quando você compara, por exemplo, com a capital São Paulo, né, do estado de São Paulo, só ali tem cerca de 15 milhões de pessoas, né? O nosso estado inteiro, que tem uma distância geográfica continental, tem apenas 3,5 milhões de pessoas. Aí você começa a ter uma noção dos nossos desafios de competitividade. Distância dos mercados consumidores, distância dos portos e um mercado consumidor pequeno. Além disso, a gente tem dificuldades também com custos tributários, né? A nossa carga tributária em Mato Grosso, ela é mais alta em comparação com vários estados brasileiros. Eu vou te dar um exemplo do nosso custo de energia elétrica, né? Nosso custo de energia elétrica. Sobre a tributação da energia elétrica, o nosso custo tributário na energia elétrica é muito maior, por exemplo, do que Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, o custo tributário da energia elétrica é menor que o estado de Mato Grosso, em mais de 10 pontos percentuais. Quando você analisa o custo da energia, que é composta por diversos fatores, a gente tem que Mato Grosso, na média nacional, quando você compara com a média nacional, a nossa energia ela é 18% mais cara. E a energia é um dos principais insumos da indústria, é um dos principais custos da indústria. Então, aí você tem uma noção desses desafios de competitividade que a gente tem. Então, para isso, a Federação das Indústrias sempre trabalhou muito forte para apoiar o crescimento da indústria, os investimentos, através de negociação, né, com o poder público de incentivos fiscais. Michele, incentivos fiscais, sim, são necessários para o Mato Grosso, né, para incentivar a nossa indústria, porque a gente precisa cobrir custos, né, logísticos, porque muitas vezes a matéria-prima vem de outro estado para Mato Grosso, parte dela, né, a gente beneficia aqui e vende para outros estados. Então, olha o custo de transporte que está envolvido, fora os outros custos, né, que a gente sabe que são muito altos, como tributário, entre outros. Então, assim, o incentivo fiscal, ele ajuda a equilibrar um pouco essa conta e tornar a nossa indústria mais competitiva, mas só ele, muitas vezes, não é necessário. Então, além do incentivo fiscal, a gente precisa ter financiamento a um custo reduzido e com um acesso facilitado. A gente precisa ter investimentos em infraestrutura, né? Precisa de rodovias, precisa de energia elétrica, precisa de água, a indústria precisa ter condições de operar. E precisa também ter mão de obra qualificada, né? Aqui no nosso sistema, temos aí o Senai, que atua fortemente aí para poder apoiar as indústrias nesse sentido. Então, apesar desses desafios gigantes que Mato Grosso ainda tem, os vários esforços, né, que foram feitos pela Federação das Indústrias, pelos empresários, e também com o apoio, né, dos poderes públicos, né, entre eles o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a própria Assembleia Legislativa, a gente conseguiu viabilizar condições para que a gente tivesse esse crescimento da nossa indústria ao longo desse tempo. Mas condições naturais também aconteceram, né? Como o crescimento da nossa população, o impulsionamento importante realizado, né, pelo nosso agro, né, que é muito pujante, ele terminou puxando comércio, indústria e serviço. Mas todos esses esforços redundaram nesse crescimento. Mas ainda temos muitos desafios, né? Vou te dar um exemplo aqui. O algodão.
quase 100% do nosso algodão, ele ainda é vendido in natura. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, né, de beneficiar ele aqui, de industrializar ele aqui, colocar ele na cadeia da confecção, né? Passa ali pelo beneficiamento dos fios, né? Passa pela tecelagem, passa pela tinturaria, passa pela confecção. Ainda não foi possível vencer esses desafios de competitividade, mas a gente está com projetos em andamento para a gente poder viabilizar o crescimento desse setor também. Superintendente, a gente está falando aqui do poder transformador que a indústria traz para um Estado, né? E dentro desse contexto, além de aumentar as vagas de trabalho, a possibilidade de que a população se capacite para ocupar essas vagas, a gente tem aí ganhos também no que diz respeito à pesquisa, por exemplo? Sim. A gente chama aqui na FIENTE também, esse é um projeto idealizado aqui pelo nosso observatório, né, o Observatório da Indústria, que é a nossa área econômica. A gente tem um estudo que é chamado O Poder do Efeito Indústria. Esse estudo, Michel, o que ele fez? Ele pegou os nossos principais produtos básicos e a gente fez uma conta de quanto geraria de valor, né, de agregação de valor, geraria de riqueza se a gente industrializasse aqui. Então, eu vou te dar um exemplo, arredondando números. Se a gente exporta 1 tonelada de milho, por exemplo, in natura, vou arredondar o valor só a título de exemplificação, e gera com isso R$1.000, exportando 1 tonelada de milho e gerando R$1.000 de receita para o estado de Mato Grosso. Se a gente colocar esse milho na cadeia industrial, ele vai multiplicar valor. Por exemplo, se a gente colocar ele na cadeia do etanol de milho, né, cadeia do etanol de milho, aquele que a gente põe lá no carro, lá no posto, a gente vai ter uma agregação de valor de mais de 300%, exatamente. A mesma quantidade de milho que foi vendida por 1.000, a gente vai industrializar aqui e ela vai valer mais de 3.000. Por quê? Porque ele vai virar etanol, ele vai virar óleo vegetal, que tem diversos usos, né, destinação, ele vai virar, no processo produtivo, energia elétrica, e ele ainda vira o DDG, que é aquela ração de nutrição animal muito valorosa, né? Então, sai de 1.000 para mais de 3.000, e ainda gera emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera arrecadação e que gera todo um bem-estar para a sociedade. Mais arrecadação, o Estado pode investir mais em saúde, mais em educação, mais em segurança e também em outras áreas. Então, esse é o poder do efeito indústria. Quando você fala em pesquisa, a gente pode imaginar várias coisas, até pensando em futuro, tá, Michel? Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, né? Aonde que a nossa indústria vai estar daqui a 10 anos, né? Então, isso demanda muita pesquisa, primeiro, das nossas potencialidades, quais são as potencialidades naturais, né? Qual que é a vocação natural do estado de Mato Grosso? Então, a gente sabe que é produção de alimentos, a gente sabe que a nossa indústria extrativa, né? Já temos extração de materiais metálicos, como zinco, chumbo, cobre, né? Lá em Aripuanã, e também nós temos extração de materiais não metálicos, como o calcário. A gente tem a indústria de base florestal, que é muito forte no estado de Mato Grosso, e a gente tem a indústria da construção também, que está em franca expansão. Então, quais são as nossas potencialidades, né? Então, pesquisar isto e fazer um casamento com o que o mundo está demandando. O que os outros estados do Brasil vão demandar de produtos industrializados? O que outros países do mundo vão precisar, né? Então, fazendo a pesquisa daquilo que a gente tem potencialidade e casando com aquilo que o mundo
vai demandar, aí a gente tem certeza que o crescimento da nossa indústria será perene. Não saia daí que a gente volta já já.